Olá! Hoje é dia de estreia do Podcasteando. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Juliana Menezes e estarei com vocês apresentando o nosso podcast. O nosso objetivo aqui vai ser conectar especialistas, executivos, curiosos, interessados não só no mercado segurador, mas também em tendências, tecnologia, inovação, tudo que impacta o nosso setor. Essa é uma iniciativa da Fairfax Seguros. Para você que não nos conhece, prazer. Somos uma seguradora brasileira fundada em 2010, fazendo parte do grupo Fairfax Holding, com sede em Toronto. Temos um portfólio completo e com certeza a solução sob medida para você ou para o seu negócio. Quer saber mais sobre a gente? Acesse fairfax.com.br. Lá você encontra as informações completas sobre os nossos produtos e conta com um time pronto para te atender. Vamos embora? Bom, a nossa ideia é fazer um bate-papo trazendo temas relevantes. Nessa primeira edição do time Fairfax, contamos com Bruno Camargo, nosso CEO, e com José Carlos Moraes Abreu Filho, membro do Conselho Fairfax. Nosso convidado, Pipo Calazans, CEO da Sunset DDB. Já que o intuito é comunicar, branding, comunicação e o setor securitário vai ser o nosso tema de estreia, nosso tema de abertura. O pontapé para esse papo é sobre a transformação da marca Fairfax, que recentemente passou por uma atualização, ganhando uma identidade própria. Bruno, Zucca, conta pra gente de onde veio a necessidade e o interesse de mudar e como foi todo esse processo. Como vocês entendem hoje essa relação de marca com o mercado da Fairfax? Bom, acho que começando com o nome, né, Fairfax, o nome Fairfax não é um nome muito fácil, né, muito amigável, vamos dizer assim, para o público brasileiro, né. A gente teve uma dificuldade, vamos dizer assim, muito grande no começo, né? Porque esse grupo que formou a Fairfax, ele veio, né, da nossa antiga casa, né? De um nome que você não precisava explicar, né? Você não precisava dar nenhum sobrenome, né? Uma marca altamente valorizada, né? Então isso realmente atrai negócios, né? E saindo de um ambiente desse, indo para o nome Fairfax, né, que já me chamavam de Fairfax, eu falava assim, amigo, me chama do que você quiser, mas faz negócio comigo, né? Então não era um nome muito, vamos dizer assim, muito fácil, né? Só que o nosso negócio que sempre foi de grandes riscos, né? Eu acho que talvez aí a nossa grande bandeira, né? A grande venda que a gente tinha era o time, né? Um time muito técnico, né? Eram relações aí com grandes empresas que conheciam o time, né? E esse seguro de grandes riscos e a parte toda de resseguro é muito pessoal, né? Os relacionamentos ainda são, né, relacionamentos aí antigos, né? A gente vem desse vamos dizer assim, desse mundo muito matemático, muito de engenheiro, aonde a necessidade de você vender uma marca na nossa compreensão, ela não era imediata, né? E a gente apanhou muito com isso, né? A gente viu realmente que o quanto isso é necessário, né? E eu acho que só contando uma história para quem não conhece, né, o nome Fairfax, e eu confesso que depois que eu entrei na Fairfax, que eu fui entender de onde vem esse nome Fairfax quer dizer Fair and Friendly Acquisitions, né? Então crescemos por aquisições, né? Então, esse nome Fair and Friendly Acquisitions, né, podia ser pior, né, a Fairfax, podia chamar Fair and Friendly Acquisitions, né, ficar pior ainda, né, Pipo? O Zé Carlos, poxa, foi fundamental aí na estruturação, né, nos apresentou aí o Pipo, que foi um presente aí pra gente, né, que eu acho que talvez uma das maiores experiências da minha vida aí na pandemia foi esse sprint que a gente participou. Mas aí o Zé Carlos veio com todo esse conhecimento, né, da parte toda de marketing, né, apresentou esse baita profissional para a gente, que é o Pipo, e foi uma experiência muito grande. E você começa, assim, no meu caso, né, a perceber o valor que tem essas coisas, né, como se desenha uma marca, né, como nasce um logo, qual é o propósito dessa empresa, né? Então foram provocações aí muito interessantes que eu acho que definem a alma da empresa, né? Eu acho que hoje a gente tem um logo, né, e uma marca que representa a personalidade
né, a alma da Fairfax. Antes de passar para o especialista, era só para dizer, realmente, do mesmo jeito que o nome é um pouco estranho para os brasileiros, para nós é um orgulho, porque é o mesmo nome da holding. E poucas empresas no mundo da Fairfax têm o nome da holding. Então, e aí está o grande desafio do People, que foi pegar um nome meio estranho, que nos enche de orgulho, mais um nome estranho para o Brasil, e tentar fazer desse limão uma limonada. Bom, eu acho que o mais bacana dessa história, quando o Zucca e depois o Bruno, a gente entrou nessa conversa de que a gente precisa criar uma nova plataforma de marca, uma nova marca para a gente entrar com a potência que a gente precisa nesse mercado. Acho que o mais importante de tudo, quando a gente constrói uma marca, é quais são os signos e as significâncias, os significados que a gente vai dar para cada coisa da marca. Então, qual é o significado que a gente vai dar para esse nome? Por que ele existe? Qual é o significado que a gente vai dar? Como é que a gente vai funcionar? Como é que vai ser a relação dessa marca com as pessoas? As pessoas estão transformando o tempo inteiro. Como é que essa marca vai se transformar junto? Porque a gente entende que essas transformações de marca, elas são muito importantes e elas estão muito além do trabalho do logo e do trabalho, né, que a gente faz. Mas é muito importante que quando a gente vai começar um trabalho, eu acho que duas coisas a gente encontrou que foram fundamentais. Horas de conversas com o Zucca e com o Bruno falando sobre o propósito dessa marca, por que ela é tão foda. A gente começou a entender que um apetite enorme de fazer diferente, no mercado que a gente está vendo grandes transformações de mercado, a gente viu muitas transformações acontecendo, o varejo transformou debaixo dos nossos narizes agora há poucos anos, o mercado financeiro, a gente está assistindo uma transformação maluca do que está acontecendo no mercado financeiro brasileiro e mundial, e o mercado de seguros, essa transformação começa a acontecer agora. Então, quando você coloca uma marca com apetite, a vontade de transformar, e que tem já um propósito no centro dessa conversa, eu vou dizer, o nosso trabalho ficou mais fácil. E aí, como é que a gente faz para a gente fazer isso acontecer? A gente acredita muito que o processo ele é uma parte muito importante da transformação. A gente sempre fala que a inovação, quando a gente pensa em inovação, todo mundo pensa em tecnologia. Mas quando a gente pensa em inovação, a gente deveria pensar em processo, porque é o processo que inova. A hora que você inova o processo, você consegue trazer novas tecnologias para esse jeito de fazer. Então, a gente trabalha no modelo na agência que são os sprints criativos, e que a gente gosta muito desse modelo, porque a gente tem o melhor de cada um dos pontos. A gente tem o melhor da agência, então a gente tem os melhores profissionais da agência, a gente traz os especialistas do mercado, que já passaram por grandes marcas, que já criaram grandes marcas, que já passaram por marcas do mesmo segmento, ou seja, que sabem quais são as dores e os gatilhos que a gente vai encontrar, e o cliente. Quando a gente junta isso tudo e coloca 10, 12 pessoas durante 5 dias, você está falando de quase 500 horas ali, de pessoa 100% dedicada a construir um novo começo, uma nova marca, um novo começo, não tem como dar errado. Então, eu acredito muito nesse modelo e ele é transformador para quem participa, a gente é fã desse jeito de fazer. E Juliana, desculpa atropelar aqui um pouco, mas assim, Pipo, talvez poucas vezes eu vi um exemplo de diversidade tão latente, tão forte, né? E o quanto que a diversidade ela traz o melhor, né, o melhor resultado, né? Porque confesso que assim, eu nunca tinha participado desse sprint, aquela sensação de que, caramba, tem bola para escanteio aqui, tem bola para lateral, né? Tem cara impedido, tem muito. Foi muito interessante ver, porque hoje em dia os problemas são complexos, né? Não são complicados, mas eu acho que só a diversidade consegue ter todos os ângulos, né? Realmente é um processo. Eu participei de alguns, presencialmente eu ainda ouso dizer que os nervos vêm à flor da pele mesmo, mas é um resultado sempre muito legal e realmente acho que o Pipo colocou a palavra certa, né? É transformador. É muito legal colocar esses objetivos na mesa, discuti-los,
e chegar num formato, num resultado que seja bom, que seja feliz, né? Que realmente todo mundo esteja satisfeito com aquilo, né? Então, realmente é muito bom. Eu vou dar continuidade aqui, falando desse posicionamento. As seguradoras, algumas delas, elas vêm trabalhando com uma abordagem um pouco mais simples com o público, né? Tentando aí descomplicar um pouco o entendimento do seu produto e até melhorar a percepção dele. Vocês acreditam que esse trabalho está sendo bem feito ou que ainda tem muito que melhorar nessa abordagem de comunicação? Olha, se eu puder falar primeiro, eu diria o seguinte, que está muito longe do ideal. Ainda existem muitos jargões, letra pequena, muitas palavras que o consumidor não entende. E o objetivo do Bruno, e passou para a gente, é a gente tentar, junto com vocês, da nossa área de marketing, com a agência, a gente conseguir fazer a nossa comunicação ser extremamente simples, para todo mundo entender de uma forma clara e não achar... Porque toda vez que a gente faz uma pesquisa com o consumidor, ainda aparece, com relação a seguros, infelizmente, um pé atrás do consumidor. Ele fica sempre querendo saber o que está nas letras pequenas, porque ninguém lê uma apólice, porque é coisa mais entediante que existe. Então fica só esperando o que será que a seguradora vai aprontar na hora do sinistro. Então eu acho que o nosso objetivo vai ser tentar, pelo menos, desmistificar um pouco essa coisa do seguro e do segurez. Complementando o que o Zucca falou, eu acho que a questão de todos esses paradigmas, né, que o pessoal carrega de seguro, né, teve uma pesquisa recente, né, nos Estados Unidos, onde quase 25% da população não entende errado fraudar seguro, né? A pergunta foi feita de uma forma científica, mas é assim, o bottom line dessa pesquisa é que o seguro não está dentro da cadeia de valor das pessoas. Por quê? Porque a percepção delas ainda é essas letras pequenas, né? Aonde está a vírgula que eu não vou receber minha indenização? Aonde está a cláusula que eu assinei que quando eu precisar do seguro, eventualmente eu não vou estar lá? Então, é uma questão de percepção que eu acho que só um trabalho de marketing, um trabalho de marca, um trabalho de transparência, né, de resgate desses valores, eu acho que ele pode melhorar esse paradigma, né, que tem na cabeça das pessoas. E nós temos ainda, até o Bruno falou agora, o prêmio para o consumidor é o que ele ganha, e não é o que ele paga. Só a palavra prêmio já confunde tudo. E né? tem um exemplo, né, muito que é um case aí, que é a Lemonade, né? Independente da questão do resultado financeiro dela, que ela vem dando lucro agora, mas ela simplesmente colocou a mesma coisa que a gente faz de ponta cabeça e chamou seguro né, prêmio de seguro de FII, né? E colocou um propósito dentro do modelo dela de negócio de retornar para a sociedade, para uma instituição de caridade, o resultado, né? Parte do resultado, uma parcela do resultado que o consumidor traz para ela, né? Então, eu acho que esse é um case muito interessante que mostra que com transparência, com propósito, você pode fazer uma seguradora que, no caso dela, do dia para a noite, né, em Nova York, que é um mercado super competitivo, eu acho que eles fizeram 25 mil apólices, né, acho que no primeiro mês de vida deles, né, e simplesmente entendendo o behavior humano, né, quais eram os gargalos, né, desse modelo de seguro, e colocaram, né, outra nomenclatura, né, e de uma forma bastante transparente. Então, acho que esse é um exemplo que eu carrego, que mostrando mais os nossos valores, né,
que a gente carrega como Fairfax, eu acho que isso pode ter um impacto no consumidor muito grande. Deixa eu completar um pouquinho aqui, falando como é que eu enxergo a comunicação desse segmento do ponto de vista mais amplo, assim, né? Assim, menos de mais distante da indústria. E aí, Zucca, você trouxe um ponto importante, assim, mas a gente está falando de 2 layers. O primeiro layer, que é um layer que eu acho que está todo mundo tentando fazer já, que é uns vão conseguir mais rápido, os outros menos, que é a vontade de chorar cada vez que você vai ler alguma coisa relacionada a seguro, porque você sabe que você não vai entender. Né? Você tem um segurês que parece que existe um outro alfabeto e que você tem que aprender, se alfabetizar para conseguir entender e saber o que é essa história. E eu acho que a gente está simplificando para mostrar para as pessoas que não é tão difícil. E que isso pode ser mais fácil. Eu acho que isso é uma ponta, e essa é uma ponta super importante. Mas eu acho que hoje, nós, consumidores, a gente está fazendo comparação cross-mercado. A gente não compara mais seguradora com seguradora, banco com banco, carro com carro. A gente compara tudo com tudo. Por isso que a gente compara tudo com o Uber. Por isso que tudo fica ruim. Porque você fala, puta, Uber, você aperta um botão, em 3 minutos chega um carro e fala, pois não, chegou ali, vidro banhado, não sei o que. Você fala, puta, que experiência de serviço. Aí quando você vai no supermercado, tem uma experiência ruim, você fala, pô. Quando você tem na seguradora, uma experiência ruim. Então, a gente compara essa experiência com tudo e essa comunicação também com tudo. E aí, o que eu sinto é que já existem segmentos que entendem que a comunicação virou a grande disputa da atenção. Porque nessa loucura que a gente está passando o nosso dedo aqui, se eu quero chamar atenção para seguro, eu preciso gerar conteúdo, eu preciso contar história, eu preciso ser entretenimento, eu preciso, de fato, agregar na comunicação algo que faça com que eu não estando interessado em seguro, porque para quem está interessado em seguro, a gente já resolveu. Né? Acho que todo o mercado já resolveu o meio para o fundo do funil. O cara foi lá, digitou seguro, pronto, todo mundo pegou ele clicou, e aí a gente começa uma comunicação onde quanto mais fácil a gente for na comunicação, melhor. Mas aqui no Brasil, especialmente, eu sinto que a gente tem uma oportunidade muito grande de aumentar a boca desse funil. A gente falava, o brasileiro não investe. Não investia porque era difícil, porque era chato, porque não sabia comunicar. Agora o brasileiro está buscando investir. Obviamente que, né, você passou a ser menos interessante você ser rentista, mas né, esse novo segmento começou a criar conteúdo. Hoje em dia, se você tem corretoras, são corretoras e influencers ao mesmo tempo. E essa transformação de mercado, eu acho que o mercado de seguro ainda está muito longe, assim, sabe, Bruno? Esse exemplo que você dá, e da Lemonade, assim, de entender que a gente precisa pegar quem não está pensando em seguro agora. Ela não está pensando em seguro agora, mas ela tem uma profissão. Ela não está pensando em seguro agora, mas ela tem um filho. Ela não está pensando em seguro agora, mas ela tem um carro. Ela não está pensando em seguro agora, mas ela tem um barco. Ela não está pensando em seguro agora. Ela sempre tem alguma coisa que precisa de seguro, mas a conversa começa sempre pelo seguro. Então, como é um assunto que eu tenho um pouco de resistência, a não ser que aconteça um problema próximo e eu falo, opa, não é eu cuidar, o que está acontecendo agora com o seguro-saúde. A gente tem uma empresa de saúde aqui e, puta, tá bombando. Por quê? Porque saúde virou o assunto de mesa de bar. Né? Então, E esse é um ponto super bom, People, porque assim, o conceito de você pensar no seguro só quando tem algo ruim perto de você, eu sou o seu parceiro para você dar passos maiores na sua vida. Tá? Eu sou o teu parceiro, então eu acho que é muito esse círculo virtuoso, né? Que assim, não estou fazendo seguro porque eu estou com medo de perder tudo, não, estou fazendo seguro porque eu quero ser um médico que vou estudar e vou praticar operações ou intervenções mais complicadas, né? Que vão precisar de uma especialização. Então, ter um seguro de erros e omissões é um parceiro, né? Como é que a Fairfax vai me dar a mão e me ajudar a atravessar essa arrebentação? E, by the way, eles ainda me seguram, entendeu? Então, o seguro é uma parte da relação, né? Não pode ser toda a relação, porque senão ele é uma relação merda, né? Porque é uma relação de ruim. Cara, eu só vou falar com você quando eu estiver fragilizado, né? Eu só vou ligar para saber da minha seguradora do carro quando me envolver num acidente. Só vou ligar para falar para a seguradora de saúde, então é ruim, né? Até uma pergunta aqui que eu acho interessante fazer para você, acho que você tocou nessa questão dessa economia da atenção, né? Como a gente quer colocar uma questão positiva,
né? E o que eu vejo, assim, o negativo faz um marketing muito bom, né? Assim, notícias negativas, isso atrai muita atenção, né? Agora, a questão positiva, eu acho que a gente tem feito, né? É um péssimo trabalho, porque as pessoas não vendem tanto isso, ou não vendem com tanta, vamos dizer assim, com tanta eficiência o bom, quanto o ruim é vendido, né? Como é que você enxerga isso, né? Porque eu acho que é exatamente nessa linha que a gente está, né? De propósito, de parceria, de coisas positivas, que hoje, né? A gente está quase sempre sequestrado pelo negativo, né? Como é que você enxerga isso? É realmente uma questão de fazer um bom trabalho disso? Ó, eu vejo duas coisas. Legal essa pergunta, Bruno, porque é uma coisa que a gente discute bastante, inclusive esse final de semana foi assunto de horas de conversa. O que eu sinto é o seguinte: a gente tem duas coisas. Primeiro, a gente precisa começar a carregar. A gente está numa sociedade de highlight. Vamos esquecer primeiro se a gente está falando de negativo ou positivo. A gente tem que carregar na tinta. É mais fácil você carregar na tinta contando uma boa história, uma desgraça, uma tragédia, porque ele é mais simples. É mais difícil você construir o positivo. Mas a gente está passando por... Mas os dois chamam a atenção. Você vai ver no seu grupo de WhatsApp, você recebe um monte, até mais positivo do que negativo. Né? Porque você começa a querer compartilhar isso. Então a gente está passando por um momento agora especificamente aonde... Eu tava brincando esse final de semana, eu estava conversando com um amigo meu da Globo, eu falei, cara, eu tenho certeza que se você fizesse um jornal nacional só desse notícia boa. Notícia relevante, não é notícia... Mas notícias relevantes, mas só de notícia boa. Ou que você colocasse metade do jornal de notícia... Cara, porque as pessoas estão urgindo por notícia boa. As pessoas estão deixando de ver jornal não porque elas não querem se informar, porque é sobre desgraça. Né? As pessoas estão saindo do Facebook não porque não é uma puta plataforma de comunicação. É que os algoritmos colocaram a gente prisioneiro de uma desgraça que eu não quero mais. Então, eu acho que a gente está passando por um momento de sociedade em que o otimismo e a notícia boa, que um alimenta o outro, passa a ter um papel fundamental. E as marcas começam a se apropriar disso. Eu acho que as marcas começaram a entender que o conteúdo, a notícia, o entretenimento, a gente pode chamar de a comunicação, vamos chamar de como a gente quiser, quando a gente consegue colocar luz nas coisas boas, porque o mundo é bom. Então a gente está passando por um momento de virada e eu acho que as marcas vão ter uma excelente oportunidade de se aproveitar no bom sentido desse momento que a gente está passando e começar a contar boas histórias, grandes histórias, histórias que transformam, porque é isso que a gente quer. A gente pode acompanhar, o Luciano Huck, para mim, ele é um excelente exemplo. Ele levou o formato dele do Caldeirão para o domingo agora. Eu não sei se alguém assistiu, eu me peguei aos prantos, porque ele está contando história de pessoas incríveis, ele é um excelente contador de história de pessoas incríveis. E é isso que a gente quer, e é isso que o Brasil precisa, e é isso que a comunicação precisa começar a aportar esse lado. Então, acho que nós, comunicadores aqui e gestores de marca, eu acho que a gente tem um papel fundamental e eu sinto que as marcas já estão entrando nessa onda e isso vai ser um movimento que vai transformar o mundo, assim, sabe? Como a comunicação positiva pode impactar uma sociedade. Legal. Acredito muito nisso. Até dar gancho aqui para o nosso último tópico, né? Falando não só na comunicação positiva, mas tudo que envolve, né? Esse tipo de trabalho. O ESG, ele é um tema quente, né? E tudo que envolve o social, que também é uma notícia boa, né? É um jeito de você levar esse trabalho, mostrar que a marca também apoia a sociedade de alguma forma. Ele é um tema que está em alta agora e, bem ou mal, algumas empresas vêm demonstrando ou aparentam essa consciência coletiva. Como vocês enxergam a importância desse posicionamento atualmente e o papel do marketing de causa nesse contexto?
A gente já estava até conversando sobre isso, acho que antes, né? E eu acho que o SG ele é uma grande, talvez uma das grandes oportunidades da gente conseguir fazer a coisa certa, né? Que é realmente ter essa visão para o environment, para o social e para a governança, né? Que eu acho que é fundamental. Acho que o trabalho de governança ele é tão importante quanto o de environment e o social, porque a governança, as pessoas passam boa parte da vida delas dentro das empresas, né? Agora talvez é um pouco mais remoto ou não, mas eu acho que a empresa, ela caracteriza boa parte da saúde mental, né? E da não só mental, mas física também de todos os colaboradores. Então, acho que a governança ela é um pilar super importante. Eu acho que o Departamento de Recursos Humanos ele tem uma importância nisso muito grande. Eu acho que a governança, eu vejo ela não só no aspecto burocrático, de bons comitês, de aonde estão os fóruns para ser discutidos os assuntos, porque se você tiver seres humanos despreparados ou tomando decisões com base no ego, com base em alguma insegurança, pouco adianta você ter os fóruns corretos. O ser humano vai tomar uma decisão errada e vai botar a empresa em risco, independente da estrutura que você tiver, né? Então, eu sou muito a favor desse pilar, mas com esse olhar, né? De valorização aí do ser humano. E acho que a parte de environment, por exemplo, né? A gente está no seguro de agro, né? Então, coisas que a gente está... A gente quer ser um celeiro de bons... Qual é o nosso papel no SG, né? Para a parte de environment? A gente quer ser um celeiro de bons projetos. Então, entender a origem, e através do seguro, e ter sempre esse alinhamento econômico. Porque eu acho que se não tiver alinhamento econômico, a coisa se perde. Você ali, o ressegurador, que está louco para ter bons projetos no Brasil sobre environment, né? A gente está também desenvolvendo um produto agora na parte de pecuária, onde o gado que tem um projeto que a gente é parceiro que chamou Safari, né, ali na Fazenda Caimã, que é um projeto fantástico, né, do Mário, junto com a Tereza Bracha, junto com o Fabinho, e eles estão montando talvez aí a maior área de preservação do planeta, né, essa é a ideia deles. E tem esse projeto da onça, que onde a onça está, o bioma está protegido. Só que o fazendeiro que vê a onça atacar um gado, porque ela sai, a onça não respeita, né, os limites ali da propriedade, evidente, e ele mata. E o pilar do social, acho que só para terminar, que é um conceito da Lemonade também, assim, dentro do agronegócio, ou dentro de outros segmentos, né, a gente devolver parte do lucro para a sociedade, ou aonde o município que, por um acaso, não teve, né, uma seca, ou que não teve prejuízo, e que na cabeça do produtor, às vezes, ele pagou, né, o prêmio de seguro, mas não recebeu uma indenização. Se ele vê uma ambulância nova no posto de saúde que ele cuida do filho dele, esse é o valor que o seguro está tendo. Então, independente de ter, né, uma indenização ou não, ele está vendo, né, um benefício social através do seguro. Então, acho que são esses os projetos, né? Eu vejo a gente como um celeiro de boas ideias, atraindo, né, essa cadeia do agronegócio, né, esses recursos do agronegócio que vão ser investidos no SG. E eu acho que aí o grande ponto, né, acho que para completar isso é a comunicação, né? Tipo, eu acho que eu tenho conversado muito isso com o Zucca, né, que faz parte também de toda essa iniciativa nossa aí do agro, que ajuda muito a pensar, mas eu acho que a comunicação disso tudo ela é super importante também. Não, super. Na verdade, assim, eu olho sempre sobre a perspectiva de gente. Eu acho que no final de tudo, o que faz tudo girar é o mercado consumidor. Eu acho que a gente veio transformando e a gente foi começando a olhar empresas e marcas que, de fato, conectavam com a gente e com as nossas crenças. E aí começou ESG de fato, a ser potente do ponto de vista de consumo, que eu acho que é muito importante. Porque quando isso começa a acontecer, você começa a ver também que, do ponto de vista financeiro, fundos começam a investir em empresas que têm ESG potente, porque sabe que isso faz com que você tenha
uma fortaleza com o seu público consumidor absolutamente importante. Então a gente começa, a partir daí, a desenhar um novo cenário. Então você imagina que a gente vive num mundo onde 74% das marcas desaparecerem, ninguém está nem aí. As marcas eram muito importantes porque elas eram responsáveis por existir aquele produto. Tinham poucos produtos, poucas marcas, e se não fosse elas, a gente não tinha como tomar aquele achocolatado, não tinha como ter não tinha. O que acontece agora é que com esse excesso de marcas que tem, a barreira de entrada baixa, você começa a escolher as marcas que você vai trazer para si, para a sua vida, aquelas que combinam mais com os seus valores, e a gente tem mudado os nossos valores. A sociedade tem mudado os valores, os consumidores têm mudado os valores. Então as marcas têm que mudar os valores junto com a gente. Então, esse é um ponto. E o segundo ponto é que as empresas, elas são CNPJs recheados de pessoas. E como nossa sociedade, a gente tem mudado os nossos valores, as pessoas que estão comandando essas empresas também têm mudado os seus valores, e por isso a gente começa a colocar pessoas com outros valores em cargos de liderança, transformando os valores daquela empresa e, consequentemente, daquela marca. Então, eu acho que a gente está vivendo o perfect storm. Eu acho que, do ponto de vista de investimento do mercado financeiro, o ESG se torna super relevante. Do ponto de vista de comunicação, ele tem que se tornar super relevante. E as pessoas, tanto as que investem, quanto as que fazem parte das marcas, quanto as que consomem, são pessoas que têm transformado as suas vidas e as suas relações. Então, esse ecossistema, né, ele se fechou. Então, a gente está falando aí de um mercado de mais de 30 trilhões de dólares de ESG, e eu acho que as empresas e o consumo vão ter um papel fundamental na transformação do mundo. Se a gente esperar o governo, a gente vai esperar, sentar. Agora, a hora que as empresas começam a assumir esses papéis e começam a entender que este novo jeito de fazer, essa nova matriz de fazer, vai render frutos do ponto de vista de investimento, do ponto de vista de consumo e do ponto de vista de satisfação pessoal daquilo que eu estou fazendo. Esses dias eu tive uma conversa com uma VP de marketing de uma grande corporação. Ela falou assim: eu preciso fazer algo que me traga sentido. E eu acho que a gente tem que fazer isso daqui de onde eu tô. Eu não quero sair para fazer, eu quero fazer de onde eu tô. Ou seja, esta inquietude dela não é uma inquietude dela, é uma inquietude agora de uma grande marca. E aí, a hora que você tem uma grande marca inquieta nessa transformação, e aí a gente tem um trabalho que precisa ser feito de qual é de fato o seu propósito, porque você não vai conseguir estar no I, no S, no D, trabalhando tudo isso. Qual é o seu propósito e aonde você quer estar? Porque isso precisa refletir a verdade daquilo que você é. Cara, eu acho que a gente está no melhor momento para ser comunicador, porque eu acho que a gente tem, de fato, com a gente, a possibilidade e agora a responsabilidade de ajudar a acelerar essa transformação da sociedade numa sociedade melhor, sabe? Então, estou super animado. Exatamente, né? E como dando as mãos para essas organizações não governamentais que têm trabalho sério para a sociedade, para o meio ambiente, enfim, o quanto isso também não dá força, né, para que isso tudo aconteça e a gente feche esse ecossistema para a coisa acontecer realmente de verdade, né? Então, tem muita oportunidade e realmente é um trabalho muito gratificante. É muito legal você poder contribuir e ver na ponta a coisa acontecer, seja em qualquer esfera, né? Então, Ô, Ju, tem muita oportunidade. Ô, Ju, só para eu fechar aqui no sentido, quando você falou que ia falar sobre esse assunto, eu fui fazer uma pesquisa e nós estamos falando em português, nós estamos falando em governança ambiental e social, né? É isso que resume o ESG. Então a Andima tem um dado que é interessante. Em 2020, os fundos aplicaram em empresas que têm essa preocupação 540 milhões. Em dezembro foi 818. E em janeiro do outro ano passou para 1 bi. Né? Então, ou seja, é vida ou morte. Se você não tiver isso implantado, você vai ficar para trás. Né? Então, eu acho que é legal as pessoas super se legal, preocuparem Zucca. com Eu isso. acho que eu também peguei um estudo recente de Kellogg's, onde eles já começam a
a calcular um prêmio de valorização das ações por conta de um bom rating de ESG, né? Então, eu acho que junta, né? Eu acho que o que a gente está vendo é esse quebra-cabeça se encaixar, né? São boas marcas com bons propósitos, né? Eu acho que tem toda essa mudança da sociedade, que eu acho que a pandemia tirou o mundo da tomada e colocou um pouquinho, assentou um pouco as coisas, o que é importante, o que é fumaça. Eu acho que tem todo esse movimento, né, de preocupação com ESG, e para mim, assim, o grande segredo de tudo isso é alinhar a parte de propósito com a parte de performance, né? Alinhar os interesses. O financeiro, ele tem que andar junto com o propósito, porque eles não são desconectados, né? E senão vira filantropia pura, sem resultado, ou então vira resultado com uma filantropia fake. Eu acho que o que o mundo está precisando é exatamente disso, né? De empresas com propósito, aonde a gente consiga performar nesses dois sentidos, e aí, Pipo, comunicar isso, né? Comunicar de uma forma que seja, que dê prazer de olhar, né? Que se você queira ver a coisa boa, não seja só atraído pela coisa ruim, né? Por isso que eu acho que isso tudo está se encaixando, né? Para que empresas que tenham realmente essa alma aí, esse propósito, elas consigam traçar esse caminho aí de sucesso, mas sem esquecer, né? Sem pesar. Acho que o segredo está um pouco daí, né? Nesse equilíbrio. Exatamente, contar a história real, né? Faz muita diferença e os consumidores estão atentos a isso, né? Também. Então, faz todo sentido. Bom, a gente passou aqui pelos nossos tópicos desse primeiro episódio. Quero agradecer muito a presença de vocês. Foi bem bacana, eu acho que a gente colocou um tema aqui bem bacana, que tem uma discussão aí que é infinita e mostra aqui pra gente o quanto a gente pode fazer criativamente ainda, o quanto trabalho a gente tem para colocar na mesa, né? Então, eu acho que dá mais inspiração, pelo menos é assim que eu tô saindo daqui. Bom, Ju, obrigado a todos, obrigado você, Norberto, Gustavo, que tiveram essa ideia e estão executando tudo isso. Esse é o primeiro de vários, que espero que as pessoas gostem. Sim, é o primeiro de muitos. Agradecer aí o Pipo mais. Também. Pipo, vai ter a parte 2, a parte 3, a parte 4, porque tem tanta coisa para discutir nesse mundo. É sempre um prazer aí estar falando com você, com o Zucca. Muito legal, Ju. Parabéns aí. Bom, parabéns para todos nós. Queria super agradecer. Pipo. Obrigado você, Ju. Obrigado, Zucca. Obrigado, Bruno, pelo convite. Uma delícia esse papo. É muito legal ter o privilégio de estar acompanhando tão de pertinho essa história que vocês estão construindo. Assim, a gente fala de negócio, mas não tem uma frase que venha negócio que não venha propósito junto quando eu estou conversando com vocês. E isso é muito legal. Isso de fato, quando você olha um negócio e fala assim, putz, isso daqui vai ser muito incrível porque ele é muito de verdade. Então, me sinto muito privilegiado em estar pertinho de vocês, porque é realmente um baita projeto. Adorei o papo. Por mim, eu ficava aqui até o final do dia. Valeu, Pipo. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou e não deixa de compartilhar nas redes esse nosso episódio do Podcasteando. Obrigada.